Bom, vamos lá para mais um exercício. O próximo exercício, né, é o mesmo daquele anterior, só que nesse exercício ele pede para a gente reler a questão anterior, mas agora não haverá mais a limitação de velocidade. Então, só relembrando aqui, né, uma locomotiva ela parte de uma estação A em direção a uma estação B, então ela sai da estação A, né, do repouso, e vai parar na estação B. A distância entre as duas estações é de 1.200 metros, tá? Então, ou seja, o ΔS, né, é de 1.200 metros. E a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado, e agora não tem limitação de velocidade, ou seja, a gente tinha feito uma tabelinha, né? Então, após ele sair do repouso, né, quando ele começa a se movimentar, eu aciono o cronômetro. 1 segundo depois, ele já está com 3 metros por segundo de velocidade. Após 2 segundos, ele está com 6 metros. Após 3 segundos, ele está com 9, né? Aí depois 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, e aqui ele não tem limite de velocidade. Então ele pode ir para 30, 33, 36, 39, 42, enfim, vai de 3 em 3, tá? Só que ele não pode chegar na estação B, né, numa velocidade absurda, porque ele não vai conseguir parar, né, a 3 metros por segundo ao quadrado, não. Então o que a gente vai ter que fazer? Olha, a gente vai ter que, para levar o mínimo de tempo possível, né, que aqui ele pede o ΔT mínimo, ou seja, para ele fazer no menor tempo possível essa viagem da estação A até a estação B, né, para ele percorrer os 1.200 metros no menor tempo possível, o que ele vai fazer? Ele vai andar metade do percurso, né, nos primeiros 600 metros ele vai acelerar ao máximo possível, né, 3 metros por segundo ao quadrado. E quando ele chegar na metade do percurso, lá nos 600 metros, ele vai ter que começar a desacelerar, porque a taxa de aceleração e desaceleração é a mesma, né, de 3 metros por segundo ao quadrado, tá? É o máximo, né, como está escrito aqui, olha, o máximo módulo da aceleração que ele consegue manter é de 3 metros por segundo, tanto na fase de aceleração como na de retardamento. Então, ele vai acelerar até 600 metros. E aí depois ele tem que começar a desacelerar, tá certo? Porque senão, se ele começar a desacelerar lá nos 800 metros, nos 1.000 metros, ele vai estar numa velocidade super grande e não vai dar tempo. Bom, vamos lá partir para nosso gráfico então. Então, ó, esse daqui é o eixo das abscissas, né? Vai ser o tempo em segundos. Aqui no eixo das ordenadas vai ser a velocidade em metros por segundo. E o nosso gráfico, ele vai ficar assim, olha. Então ele vai ficar assim, tá? E aí o que a gente tem que achar aqui, né? A gente tem que achar qual é esse tempo aqui, olha, que ele chega na metade do percurso, né? Que ele chega lá nos 600 metros, que ele tem que começar a desacelerar, e a gente tem que achar essa velocidade máxima aqui, que quando ele atinge a velocidade máxima lá nos 600 metros, né, no metade do percurso, ele já tem que começar a desacelerar, porque ele vai estar numa velocidade bem alta, e aí ele vai ter que começar a desacelerar, porque se ele deixar para desacelerar após percorrer 800 metros ou 1 km, né, ele vai estar muito em cima da estação, ele não vai conseguir desacelerar, tendo em vista que aqui diz, né, que o máximo módulo da aceleração que ela consegue manter é de 3 metros por segundo, tanto na aceleração como na desaceleração, tá? Então, ele só pode acelerar a 3 metros por segundo e desacelerar também a 3 metros por segundo, tá? Se ele pudesse desacelerar 10 metros por segundo, desacelerar de uma vez, né? Aí beleza, aí seria um outro gráfico, mas não. Então ele tem que chegar na metade do caminho acelerando e depois ele desce, tá? Aqui é a origem, né? A gente sabe que isso aqui é o ΔT, né? O intervalo de tempo.
E a gente sabe que aqui, né, é o ΔV. Já que o V não é constante, a velocidade não é constante, ela está variando, ela vai aumentando até chegar na metade do caminho e depois na outra metade ela vai diminuindo, tá? A velocidade oscila, né, negativamente aqui. A aceleração aqui ela é positiva, né, e aqui ela é negativa. Então aqui a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado e aqui ela é menos 3 metros por segundo ao quadrado. Aí o que a gente vai fazer? Vamos analisar em duas partes, tá? Vamos analisar aqui, tá? Na parte ascendente, né? Que tem uma inclinação aqui para cima. E depois aqui nessa outra inclinação. Então aqui a gente vai chamar de x, tá? E aqui de x também, porque é igual, né? Esse x aqui é o tempo, tá? É o tempo que ele leva para alcançar a velocidade máxima, né? E aqui vai ser o tempo que ele vai dar velocidade máxima pro repouso. E aqui a gente vai chamar de y, tá? O que vai ser o y? Vai ser a variação de velocidade. Poderia colocar qualquer letra, poderia colocar v, poderia colocar aqui t também, né? Tanto faz, tá? Um dado que a gente tem aqui é a aceleração, né? Aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos colocar a fórmula da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, a aceleração eu sei que é 3. O ΔV, eu chamei ele de Y, né? Então, aqui vai ser... Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui vai ser Y. E o ΔT é 2x. Então, eu vou colocar aqui... não, como a gente está analisando só metade, né? Então, vamos colocar 1x só. Então, ficou assim, ó. E aí se eu quiser colocar em função de x ou de y, né, vou colocar em função de y, ó, vou fazer uma regrinha de 3, multiplicar y vezes 1 dá y, e 3 vezes x, 3x, tá? Então beleza, que eu já tenho a minha primeira equação, que eu não consigo tirar mais nada daqui, é a minha primeira equação. Aí vamos ver se a gente consegue fazer uma outra equação com esse dado aqui, olha, 1.200 metros. Né, o que seria o 1.200 metros? Seria a distância que ele levou para sair de A até B. E para a gente calcular o 1.200 metros, que é o ΔS, né, a gente também tem uma formulinha que é assim, olha, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então vamos calcular aqui, né, na primeira parte. A gente tem aqui na primeira parte o ΔS, eu sei quem é, né? Então, o V, né, a variação de velocidade aqui, eu não sei quem é, eu vou colocar Y. O ΔS é 1.200 e o ΔT é o X. Eu posso fazer isso aqui, né? E aí vai ficar, ó, X vezes Y igual a 1.200. Então, essa daqui é a minha segunda equação. Aí, olha, o Y, eu já sei o valor dele, tá vendo? Então, eu já posso substituir aqui, né? Então, substituindo... deixa eu escrever aqui, ó, substituindo y igual a 3x na equação 2, como é que fica? Ó? O y é 3x, então vai ficar assim, ó, x vezes 3x igual a 1.200, certo? X vezes 3x, como que eu faço, né? Eu multiplico número com número e incógnita com incógnita, então o x ele não tem nada, é 1. Então 1 vezes 3 é 3, x vezes x, x ao quadrado. Dá 1.200. Aí eu tenho que isolar o x ao quadrado, fica 1.200 por 3, e o x ao quadrado ele dá 400. Ou seja, esse x aqui, gente, ele é um número, né? E ele ao quadrado dá 400. Então, qual o número que elevado ao quadrado dá 400? Para a gente achar esse valor, para a gente calcular esse valor, o que a gente tem que fazer, né? Qual que é a operação inversa da potência? Então eu tenho aqui que x ao quadrado igual a 400. Para eu achar o valor de x, que é o que eu quero, eu vou colocar o 400 dentro da raiz quadrada. Porque aqui, né, esse número x aqui, que o x é um valor, né, numérico, o x ao quadrado é 400. Então eu tenho que ver qual é esse número que elevado ao quadrado dá 400. Para eu achar esse número, eu coloco o 400 dentro da raiz quadrada. E a raiz quadrada de 400 é 20. Então o x, o que é o x ali mesmo, né? O x é essa metade do tempo aqui, olha, tá? É a metade do tempo que ele leva
para percorrer os 600 metros, né? Então é de 20 segundos, como eu estou me referindo ao tempo, então o x é 20 segundos, tá? Então quer dizer que ele leva 20 segundos para acelerar, né? Para chegar na metade do caminho, e depois ele leva outros 20 para desacelerar. Então o ΔT mínimo aqui vai ser 20 mais 20, ou seja, 40 segundos, tá certo? Tem várias maneiras de fazer, tá, esse exercício aí, né? Como o livro deu a sugestão para fazer usando o gráfico, né, da velocidade pelo tempo, então eu escolhi fazer isso. Mas aí você tem que saber interpretar o problema, né? Saber que ele vai... a aceleração dele, ele não tem limite de velocidade, né, como não tinha no exercício anterior. Então ele vai acelerar, acelerar, acelerar até chegar na metade do percurso. Quando ele chegar na metade do percurso, ele tem que começar a desacelerar, certo? Porque senão ele não vai conseguir parar na estação B, tá bom? Então espero que tenham entendido aí. Qualquer dúvida, vocês me dão um alô aí no zap. Grande abraço e bons estudos.